Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez, e muito bem-vindos. Tivemos um pequeno contratempo, mas agora deu tudo certo para a nossa aula de hoje. E muito bem-vindos também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, então, a nossa continuação do nosso capítulo sobre desfazer o medo. Nós estamos hoje na sessão 5 do capítulo 28, que trata sobre a alternativa para os sonhos de medo, a alternativa para aquilo que nós vivenciamos aqui com o ego. E Jesus traz essa alternativa para nós, e essa alternativa a gente viu nas aulas passadas do acordo de união e a união maior, o quanto o nosso ser o fato do nosso ser ainda ser um íntegro e de que, na realidade, não há uma brecha na mente entre nós e o nosso irmão. Só corpos são separados. E a alternativa para os sonhos de medo, essa sessão e o próximo, os votos secretos, Jesus trata bem especificamente sobre a causa da doença das nossas mentes, a causa de toda a doença, e ele traz esse assunto não para nos amedrontar mais ainda, para nós nos sentirmos culpados, embora que possa parecer até de certo modo pesado o que ele vai trazer aqui. Mas ele nos traz isso porque nós precisamos saber do que nós precisamos ser liberados, do que nós precisamos ser libertados, porque isso que Jesus traz aqui é exatamente um modo de pensar da mente separada, ou da crença que nos fez nós acreditarmos que somos uma consciência individual. Nós que temos a consciência individual, então, para chegarmos a esse ponto, nós também acreditamos nisso que Jesus vai trazer à tona aqui, ele que está mais próximo da nossa mente do que nós mesmos, porque nós não temos consciência da nossa mente, mas Jesus sabe, porque ele também é um com essa mente, e ele lembrou da mente completa, e por isso ele compartilha conosco qual o sistema de pensamento, o modo de pensar que traz os efeitos de doença para nós, de dor e sofrimento. E por isso que ele traz, então, essa alternativa para os sonhos de medo, e na continuação, na próxima sessão, serão os votos secretos que também falam desse acordo que fez com que a gente sentisse a doença, a dor, o sofrimento. Mas antes de começarmos, eu convido vocês a, como a gente sempre tem feito, nós entregarmos a nossa meta desse estudo, para a gente se realmente colocar em disponibilidade, podemos nos preparar para isso, podemos respirar mais pausadamente, para quem achar útil, e com isso nós baixamos os barulhos da nossa mente, e assim nós nos colocamos totalmente alerta ao que realmente queremos para essa hora de estudo, que é colocar o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que ele nos conduza e que todo aprendizado que venhamos a ter aqui venha na sua luz, e tudo o que nós aprendermos assim será para benefício da nossa mente, para a nossa salvação, para a nossa libertação do medo. E assim, colocando o Espírito Santo no comando, nós estamos prontos, então, para vermos, repetindo aqui o capítulo 28, a seção 5, a alternativa para os sonhos de medo. Qual é o sentido da doença, senão um sentido de limitação
de um rompimento e de uma separação, então, de cara, aqui Jesus já traz o sentido da doença. Então, toda doença, toda dor, todo sofrimento é um rompimento, é uma separação, é uma limitação, porque ela vem a se manifestar para nós, fazendo com que o ser que Deus criou perfeito acredite que ele seja imperfeito. Então, a nossa consciência, ao ela desejar, ou ela permitir que a doença se manifeste, ela está claramente equivocada no seu modo de pensar, porque ela está buscando uma limitação, porque Deus não criou as doenças. Nada dentro do reino de Deus pode estar doente, porque a doença não é real. Então, como que nós podemos sentir a doença? Então, certamente que há um equívoco de pensamento aí. E é para descobrir e para abrir-se para esse equívoco, para que o Espírito Santo possa trazer a sua luz sobre ele, que Jesus nos traz, então, isso. Então, por isso que ele nos fala logo de início aqui o que é a doença. Uma brecha que é percebida entre tu e o teu irmão, e o que é agora visto como saúde. Então, nós vimos nas duas aulas anteriores, especialmente, o quanto o acordo de união, o quanto quando nós não concordamos que o nosso irmão seja separado de nós, da nossa mente, o quanto o irmão não pode estar doente e nem nós sem esse... quando esse acordo é restaurado, quando é reconhecido o acordo entre nós, entre nossa mente. Então, o que vem a ser a doença? Uma brecha entre nós e o irmão. É nessa brecha que a doença se manifesta, e uma vez que a manifesta dentro dessa brecha, o que nós podemos entender que seja a saúde? Então, a saúde não é para o ego, ela é só a ausência de uma manifestação física de doença. E isso ainda não é saúde. E assim, o que é bom é visto como se estivesse do lado de fora, o mal do lado de dentro. Então, a doença faz isso. A doença parece que nós estamos mal, mas que ainda deve existir algo saudável, e nós apenas não estamos sentindo isso no momento em que estamos doentes. Então, o bom está de fora e o doente, o que está mal dentro. E assim, a doença separa o ser do que é bom e mantém o mal dentro dele. O propósito dela é manter a consciência da integridade fora, o que é bom fora, e a separação que causa a doença dentro. Deus é a alternativa para os sonhos de medo. Então, a única alternativa real, a única alternativa viável, a única alternativa de qualquer modo é Deus. Aqueles que os compartilham não podem, aqueles que os compartilham, né? Aqueles que compartilham da doença não podem nunca compartilhar em Deus, porque jamais em Deus poderia haver a doença, porque Deus não vê a ruptura. Se a doença ela se instala dentro da ruptura, dentro da pequena brecha entre nós e o nosso irmão, como foi ensinado nas aulas atrás, então, e Deus, ele não conhece rompimento. Então, Deus nunca poderia compartilhar de uma ideia de doença, até mesmo porque ele nunca criou doenças. Mas aqueles que recusam que as suas mentes compartilhem esses sonhos, estão compartilhando. E esse compartilhando aqui é maiúsculo, porque estão compartilhando de Deus. Então, só existe duas alternativas. Ou a nossa mente está doente por não compartilhar a Deus, ou ela compartilha a Deus e aí, obviamente, ela não acredita num sistema de doenças. E, portanto, ela não estará doente porque ela não acredita em doenças.
Não existe nenhuma outra escolha. Então, só existem essas duas alternativas. Ou nós escolhemos compartilhar os pensamentos de Deus, e nisso a mente é saudável, ou ela compartilha os pensamentos de separação, e nisso ela é doente. A não ser que tu compartilhes de algo, nada pode existir. Pela lei do existencialismo e da criação. Se não for compartilhado, não pode existir a lei da criação, a lei de Deus. E existes porque Deus compartilhou a sua vontade contigo para que a sua criação pudesse criar. Então, os filhos de Deus criam como Deus criou, porque Deus compartilhou a sua vontade com o seu filho. Então, o seu filho cria igual a Deus, e nesse compartilhar o que o filho cria, ele também estende a paternidade de Deus. Então, o que o filho cria também cria igual a criação do próprio filho, as criações do filho. E nisso o amor ele é sempre estendido cada vez mais. É o compartilhar dos sonhos maus de ódio e malícia, amargura e morte, pecado e sofrimento, dor e perda, que faz com que eles sejam reais. Então, todo o sofrimento que nós eventualmente podemos experienciar aqui, todo mal-estar, todo engano, todo sentimento de inadequação, aquele sentimento de estar separado ou sentir-se a menos, ou mesmo o sentimento de arrogância de sentir-se a mais, tudo isso só vem através do compartilhamento de sonhos maus de ódio e malícia. Então, sonhos de separação. No sonho de separação, a culpa que veio ao acreditar que se separou de Deus, que trouxe medo à mente, essa mente, ela fugiu da sua condição de acreditar que ela se separou de Deus, fragmentando-se em bilhões de consciências. E agora, cada consciência que sofre a sua cota, vamos chamar assim, a sua parcela, dentro desse acordo da mente unificada, quando ela decidiu se separar, cada parte aceitou para si uma parte dessa culpa, desse sofrimento, mas isso só veio a existir por causa do compartilhar, do acordo de que todas as partes fragmentadas, cada uma tivesse a sua parte. E é isso que parece que agora o mundo representa. O mundo parece ser o palco para isso acontecer. Então, cada um agora, aparentemente, tem seu próprio roteiro de dor, aquilo que ele deve passar, ou alguns chamam até a sua cruz, ou até o ego também dá um pouco de alegrias, eventualmente, mas isso tudo só é possível ser sentido caso haja o compartilhar desses sonhos. E a gente viu na aula anterior que não concordar com esse sonho, retirar o nosso acordo, quebra isso. Então, é dessa forma que podemos escapar desse sonho, desse sofrimento. E para quebrar isso, nossa mente precisa voltar a Deus. Por isso que Deus é a única alternativa para os sonhos de medo. E continuando aqui no 2.2, sem o compartilhar, são percebidos como sem significado. Então, todas as coisas que a gente viu acima, o pecado, sofrimento, malícia, dor, morte, sem compartilhar dos pensamentos que acreditam neles, eles são percebidos como sem significado, sem função, sem propósito. O medo retira-se deles porque tu não lhes deste o teu apoio. Então, se escapar do medo é a nossa função, e Deus só pode vir a uma mente sem medo, o modo de nós escaparmos do medo é retirar deles o compartilhar.
parar de acreditar no sonho de separação, independente de seu irmão continuar acreditando. Na forma física, o irmão pode ainda testemunhar pela sua crença, a sua doença, mas como a gente viu na aula anterior, esse irmão, ele não é esse sonho, onde ele está doente e aonde ele ainda acredita na doença. Ele, na realidade, assim como nós, é o sonhador. Separar o sonhador do sonho. O sonho do irmão pode continuar parecendo aquele que a gente testemunhou no mundo aqui. Mas quando nós retiramos o nosso acordo, quando nós retiramos o nosso compartilhar dessa ideia, o irmão fica livre e nós também. E é desse modo que nós não damos apoio aos sonhos de medo, e é dessa forma que o medo se desvanece. O medo simplesmente desaparece. O medo retira-se, então, porque tu não lhe deste o teu apoio. No amor, não existe medo, porque não existem outras alternativas além dessas. Então, na mente, embora que no comportamento para nós possa parecer que existem muitas formas de sofrimento, não só medo, pode ter o ódio, a angústia, o desmerecimento, enfim, milhares e milhares de formas, mas isso são só nomes diferentes para aquilo que, em última instância, ainda é medo. Assim como benignidade, a verdadeira caridade, o amor, a alegria verdadeira, são subprodutos do amor também. Então, por isso que o curso sempre insiste que só existem duas alternativas, não existe nada além disso. Em última instância, tudo se resume a dois sentimentos, a duas coisas que existem: o amor ou o medo. Onde um aparece, o outro desaparece. E aquele que compartilhas vem a ser um único que tens. Então, por isso que não é possível estar um pouquinho só amedrontado e ainda buscar o amor, ainda tentar sentir o amor. Aquilo que nós escolhemos, aquilo vai ser o que a nossa mente vai experienciar, mas aquilo que nós escolhemos verdadeiramente no nosso coração, não no intelecto, porque no intelecto ninguém escolheria algo que não fosse o amor. Ninguém escolheria no intelecto o sofrimento. Mas, como o curso também falou, ele pode buscar o sofrimento se ele está enlouquecido da culpa, acreditando que esse sofrimento vai lhe trazer algum benefício, vai lhe trazer a salvação. E que o amor deve ser temido, porque o amor é de Deus, e se nós somos separados de Deus, na presença de Deus, nós desapareceríamos. Então, diante de tal confusão, nós podemos buscar aquilo que nos fere. E, de fato, temos feito isso ou não estaremos aqui. É isso que Jesus tanto insiste, para que nós venhamos a saber disso, não para que a gente se sinta culpado, mas para sabermos o quanto isso não faz sentido e, portanto, nós podemos largar o pensamento venenoso que nos diz isso. Que nós somos, então, essa mente que precisa ter medo porque ela está separada do outro. Porque onde o medo entra, o amor não pode ser experienciado. E vice-versa também. Tu tens aquele que aceitas porque é o único, único que desejas ter. Então, não há outro modo de ter. É um engano nós pensarmos que não queremos ter medo e continuar sentindo medo e dizer que o medo está acontecendo de forma involuntária. Nós podemos não estar cientes do que está trazendo o medo, mas ainda assim, na nossa mente, esse foi o único desejo. Jesus está sendo muito claro aqui. A ninguém é imposto algo de fora. Se estamos no medo
E, novamente, medo pode ser raiva, ódio, rancor, amargura. Qualquer sentimento que não seja amor e seu derivado, é porque na mente é assim que nós desejamos ter. O simples fato de acreditar que nos separamos de Deus já nos trouxe esse desejo de ser diferente de Deus. E Deus é amor. E o oposto do amor precisa ser o medo. Então, quando nós não queremos aceitar a nossa realidade em Deus, obviamente estamos desejando ter o medo. Por mais que isso pareça loucura aqui para a nossa razão aqui, para o nosso intelecto. Mas Jesus é muito claro em trazer isso, em trazer isso à tona, elucidar novamente, não para nos culpar, mas para a nossa libertação, para que nós possamos escolher novamente, e nós possamos escolher e entregar isso que trouxe a condição do medo para o Espírito Santo, para que ele substitua tudo aquilo que está nos ferindo na nossa mente, substitua isso pela sua correção. E aqui na forma física, isso se manifestará através dos milagres, em lugar da doença, em lugar daquilo que o ego nos trouxe. Tu não compartilhas nenhum sonho mau, se perdoas o sonhador e percebes que ele não é o sonho que fez. Então, esse ponto, o perdão todo se baseia nisso. O desfazer do medo se baseia nisso. Nós perdoar o sonhador e saber que ele não é o sonho. As figuras dentro do sonho não são o sonhador. O sonhador é a nossa mente que está equivocada, projetando uma consciência individual para dentro de uma forma física e psicológica. Isso é uma figura dentro de um sonho. E as figuras dentro do sonho, elas só estão representando aquilo que o sonhador deseja. Então, nós não precisamos perdoar ao sonho, as figuras do sonho, porque perdoá-las, antes de perdoá-las, nós teríamos que ter julgado elas como real. E sim, olhar de volta para elas, reconhecer que algo está acontecendo ali, olhar para isso e saber que a causa disso é o sonhador que está querendo sonhar isso, que desejou sonhar isso. E é desse sonhador que é na mente, que não é essa consciência individual, é anterior à consciência individual, esse que precisa ser perdoado. E assim ele não pode ser uma parte do seu. Então, se nós perdoarmos o sonhador e perceber que ele não é o sonho que fez, assim ele não pode ser parte do teu sonho, do qual ambos estão livres. Então, nessa forma de perdão, quando reconhecemos que a correção vai para a mente do sonhador, ambas as figuras dentro do sonho ficam livres desses acordos de sofrimento. O perdão separa o sonhador do sonho mau e assim o libera. Então, o perdão, ele separa, ele corta o vínculo que a mente que sonha tem com a figura do sonho. E assim a figura do sonho está livre, no sentido de ela nada fez, era apenas uma projeção, para desaparecer do nada de onde ela veio. Porque o perdão, ele separa, ele olha para o sonhador e não para o sonho, ele libera o sonho. Inclusive, ele libera o sonhador do sonho mau. Lembra-te que, se compartilhas um sonho mau, acreditarás que és o sonho que compartilhas. Esta é outra verdade. Se compartilharmos um sonho mau, se acreditarmos que uma figura dentro de um sonho é a realidade, nós também faremos parte desse sonho. Nós também seremos atingidos por isso. Nós acreditaremos também que nós somos uma figura do sonho. E temendo-o, que não quererás conhecer a
tua própria identidade, porque pensas que ela é amedrontadora. Então, se eu não separo o sonhador do sonho, eu acredito que o meu irmão é essa figura projetada para dentro de um sonho, dentro do mundo físico, e se eu acreditar nisso, eu faço parte do sonho do irmão e ele faz parte do meu sonho. E acreditando no sonho, terei medo da própria identidade do Cristo, porque dentro do sonho as figuras podem ser amedrontadoras. E terei medo da identidade, porque acreditarei que ela é igual ao sonho. E por isso, e seguindo, e negarás o teu ser e caminharás sobre uma terra estranha que o teu Criador não fez, onde parecerás ser algo que não és. E assim, com medo, a nossa mente continuará projetando uma identificação individual para dentro de corpos. Assim, continuarei sendo uma identidade física e psicológica individual, caminhando numa terra estranha, que o Criador, que Deus não fez, e me onde parecerá ser algo que não és. Parecerei ser mal, parecerei ser um ser separado, um ser que nasce e morre e volta de novo a isso. Então, tal é o poder de nossa mente quando nós escolhemos nos identificar com a figura do sonho, quando não elevamos nossa mente para reconhecermos que somos o sonhador do sonho que estamos percebendo. Então, tudo bem que percebemos um sonho, não é pedido que nós não vejamos o sonho, só é pedido que nós saibamos que é um sonho. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, sendo uma figura do sonho, aqui no 3:7, tu farás uma guerra contra o teu ser, que parece ser teu inimigo. Faremos uma guerra contra o Cristo que nós somos, contra o Espírito Santo, porque aparentemente nós somos uma outra coisa. E atacarás o teu irmão como parte daquilo que odeias. Então, essa outra coisa, vê o irmão separado. Não me reconheço no irmão como sendo meu ser. E assim eu ataco ele, porque vendo ele fora de mim, ele não sendo eu, ele é uma figura a ser odiada. Não há meio termo. És o teu ser ou uma ilusão? Então, ou eu sou o ser desperto, embora eu possa estar equivocada sonhando que um sonho, ou eu sou esse ser dentro da ilusão. Não há meio termo, não há meia ilusão e não há meia verdade. Ou a minha mente é a verdade, ou aceito Cristo, ou eu sou uma figura dentro do sonho. O que pode haver entre a ilusão e a verdade? Uma terra intermediária, onde tu pode ser uma coisa que não és, tem que ser um sonho e não pode ser a verdade. Então, entre a ilusão e a verdade, não existe uma terra intermediária, não existe um lugar intermediário, não existe um mundo físico, não existe um corpo físico que seja o intermediário entre ilusão, onde eu acredito, então, que o mundo seja ilusão, mas eu ainda tenho uma consciência individual e acredito que essa individualidade dentro do corpo físico seja a minha realidade. Então, isso não é possível. Isso ainda faz parte do sonho. Concebeste uma pequena brecha entre as ilusões e a verdade, para ser um lugar onde reside toda a tua segurança e onde o teu ser está cuidadosamente escondido pelo que tu fizeste. Então, uma pequena brecha onde nós podemos nos sentir seguros, onde parece que haver segurança para o nosso ser. Onde mais isso poderia ser, senão no próprio corpo físico? Nós nos escondemos no corpo físico, como se isso fosse agora a nossa identidade, e que essa identidade, ela está entre a ilusão e a verdade do céu.
Aqui se estabelece um mundo que é doente, e esse é o mundo que os olhos do corpo percebem. Então, o mundo físico parece ser esse meio ou intermediário entre a ilusão e a verdade, onde nós ainda acreditamos que existe alguma coisa. Aqui estão os sons que ele ouve, as vozes que seus ouvidos foram feitos para ouvir. Então, seu corpo é o nosso porto seguro da nossa consciência individual, é dentro do mundo físico que o corpo interage, que ele vive. É dentro do mundo físico que o corpo parece ouvir os sons, onde estão as vozes que os ouvidos do corpo escutam. Entretanto, as cenas e os sons que o corpo pode perceber são sem significado. Tudo que os sentidos físicos do corpo nos mostram são totalmente sem significado. Ele não pode ver nem ouvir. Não é o corpo que ouve, não é o corpo que vê. Ele não sabe o que é ver, para que serve ouvir. O corpo não tem esse discernimento. Ele é tão pouco capaz de perceber como de julgar, compreender ou conhecer. Então, o corpo, ele não é nada, não é o corpo e nem o cérebro do corpo que percebe, que julga, que conhece. Seus olhos são cegos, seus ouvidos surdos. Ele não é capaz de pensar e, portanto, não pode ter efeitos. Então, como que o corpo poderia ser algo se ele não pode pensar, ele não pode criar? Então, como que ele poderia ter efeitos? E se não tem efeitos, ele não existe causa sem efeito. Então, logo, o corpo, se ele não tem efeito, ele não é causa também. Então, ele não é nada. Existe algo que Deus tenha criado para ser doente? Então, poderia Deus, que é a perfeição, criar algo imperfeito? Então, poderia Deus fazer a doença? E o que pode existir que ele não tenha criado? Então, como que poderia haver algo a mais que não tenha sido criado por Deus, se ele é a única fonte criadora de tudo? Não deixes que os teus olhos contemplem um sonho, que os teus ouvidos testemunhem uma ilusão. É isso que os olhos e os ouvidos fazem. Toda dor e sofrimento do mundo vem sempre devido à nossa decisão de não aceitarmos a nossa realidade dentro de Deus, de não aceitarmos ser a mente que realmente é uma causa e que estende o amor de Deus, portanto, tem efeitos reais. Quando nós acreditamos nessa projeção intermediária no corpo físico como sendo a nossa realidade, aí, obviamente, que aparentemente nós ouvimos testemunhos que vêm dos olhos, que vêm dos ouvidos. Mas esses nada mais fazem do que contemplar a ilusão e não a nossa realidade em Deus. Eles foram feitos para contemplar um mundo que não está presente, para ouvir vozes que não podem produzir som algum. Esse mundo que não foi criado por Deus, ele só é percebido pela nossa consciência porque nós fizemos do corpo como sendo algo que nós somos, para justamente ouvir vozes e produzir sons que, na realidade, não fazem nada, são sem significado. Entretanto, existem outros sons e outras cenas que podem ser vistos e ouvidos e compreendidos. Então, aqui existe uma alternativa. Embora que nós fizéssemos um absurdo, embora que nós acreditássemos no impossível, mesmo no impossível existe uma alternativa. Nós podemos ver dentro da ilusão,
embora ainda seja ilusão, nós podemos ver, então, cenas que podem ser vistas, ouvidas e compreendidas, pois os olhos e os ouvidos são sentidos sem sentido. E o que veem ou ouvem, eles apenas relatam. Então, se não foram os olhos e os ouvidos que fizeram as cenas que a gente via sem significado, eles apenas relatam isso, eles relataram para quem? Para a nossa mente, inicialmente para a nossa mente culpada, a mente do ego, e por isso, justamente, que elas eram sem significado, porque o ego parece ser uma existência dentro da ruptura entre nós e o nosso irmão. Mas se isso é relatado, nós também podemos relatar para outra mente. Nós podemos relatar o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, para a mente do Espírito Santo. E aí nós podemos ver, embora ainda ilusão, embora não a verdade, mas nós podemos ver verdadeiramente coisas que podem ser vistas, ouvidas e compreendidas. Jesus está falando aqui do sonho real, do mundo real ou do sonho feliz, que ainda não é o céu, ainda é aqui, enquanto persistir a percepção, enquanto ainda existir a, a ilusão, enquanto a consciência não voltar para o Cristo, para o céu, mas ela já verá algo que ela pode amar, algo que a faz feliz. Mas continuando aqui no 5:7, quem ouve e vê não são eles, mas tu que juntas cada peça recortada, cada fiapo sem sentido e cada farrapo de evidência e fazes um testemunho do mundo que queres. Então, quem ouve e vê não são os olhos do corpo, os ouvidos do corpo. Jesus diz, é tu. Quem é esse tu? Nós, a nossa mente, o tomador de decisões, o único poder que nós temos na ilusão ainda, a consciência de que nós podemos, nós somos esse que está percebendo isso. Nós passamos a ser observador e não o ser que aparentemente está sofrendo daquilo que os olhos estão mostrando e os ouvidos estão testemunhando. Então, e quem que então mostrava antes quando era dor e sofrimento, também não é o corpo físico. Mesmo quando aparentemente o corpo pode ser dilacerado, pode ser cortado, e nós podemos gemer de dor, mas não é o corpo que está produzindo dor. Ainda é uma interpretação nossa que estamos pegando algo sem significado como sendo o nosso ser. Então, essa ideia que recebe relatos através do corpo, que é a sofredora, quando está nas mãos do ego, e do mesmo modo, nós podemos ser livres e curados disso quando levamos esses relatos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma correção para cada ato que o ego fez, para tudo que ele fez para todo pensamento equivocado que nós fizemos para o sofrimento, para a separação. Não permitas que os olhos e ouvidos do corpo percebam esses fragmentos incontáveis vistos dentro da brecha que imaginaste e que eles persuadam seu autor de que as suas imaginações são reais. Então, não permita-se acreditar no mundo que os olhos e os ouvidos testemunharam dentro de uma mente separada, dentro de uma mente, de uma consciência individual, uma consciência que não tem conhecimento ainda, ou que não aceitou que a sua realidade está muito além da individualidade, que só há uma mente, que é ela que projetou esse mundo todo, que tudo que é percebido. Então, não permitindo então que os olhos e os ouvidos sirvam para
para realçar a brecha, para realçar a doença, e sim que eles agora passam a servir a um novo propósito. Uma vez que o mundo e o corpo não têm ideias próprias, eles podem servir ao propósito de cura do Espírito Santo. A criação prova a realidade porque compartilha a função que toda a criação compartilha. Então, a criação prova a realidade. Então, a ruptura, ela quer provar a separação. Mas a criação é ela que prova o que é real em Deus. Porque ela compartilha de tudo que ela é. Por isso que a criação é unicidade. Por isso que o céu é unidade e unicidade. Por isso que não há nada fora da mente de Deus, porque tudo é compartilhado. Ela não é feita de estilhaços de vidro, um pedaço de pau, talvez um fio ou dois, tudo isso reunido para atestar a sua verdade. Então, essas fragmentações dentro do mundo físico, não é disso que a criação é feita. A realidade não depende disso. Não existe uma brecha que separe a verdade dos sonhos e das ilusões. A verdade não deixou qualquer espaço para eles em lugar algum e em tempo algum. Então, a verdade, ela é una, porque ela compartilha. Então, não existe nada fora da verdade. Se não existe nada fora da verdade, quando a nossa consciência se volta para a verdade, ela, obviamente, que não sobra mais nem tempo nem espaço, porque isso é uma ilusão apenas. Pois ela preenche todo o lugar e todo o tempo e faz com que sejam totalmente indivisíveis. Por isso que na eternidade não há tempo e não há espaço, porque o compartilhar é eterno e constante e de tudo, de toda a criação. Então não cabe algo que tenha ficado para trás ou algo que ainda há por vir. E não cabe algo que esteja lá do outro lado, não esteja aqui. Então, na verdade, a verdade ela está sempre ciente de tudo e, ao mesmo tempo, o tempo todo, se existisse tempo, na atemporalidade. Tu que acreditas que existe uma pequena brecha entre tu e o teu irmão, não vês que é aqui que ambos estão como prisioneiros em um mundo percebido como se estivesse existindo aqui. Então, cada vez que nós acreditamos que nós somos uma figura separada do irmão, que existe uma brecha, e novamente Jesus está falando do nosso ser, que é mental, que não é físico, que não existe uma brecha entre a nossa mente e a do irmão. Mas se nós insistirmos de querer ver a brecha ao invés da unicidade, nós estamos nos aprisionando e mantendo o irmão presos. E o mundo, percebido como se estivesse existindo aqui, um mundo irreal, um mundo apenas projetado, passa a parecer ser a realidade. E todos os sonhos maus de sofrimento, de dor, de morte, de luto, de angústia, tudo isso faz parte dessa prisão. Tudo isso vem em decorrência da mente estar aprisionada junto com o irmão. Por quê? Porque ela passa a acreditar em algo irreal. E aí ela sente os efeitos desse irreal. O mundo que vês não existe, porque o lugar onde o percebes não é real. Então, o lugar que nós percebemos dentro da individualidade ou de uma consciência separada da mente do irmão, é impossível ver o mundo real. A visão de Cristo, ela só vem, ou a visão do Espírito Santo, que é a mesma coisa da visão de Cristo, só vem quando nós olhamos a partir do lugar onde a unicidade é reconhecida, o nosso ser real é reconhecido. Então, um ser individual,
uma consciência individual, ela não pode perceber o mundo real, porque ela está fora dela mesma, ela está numa ilusão, ela está ela está conectada, vamos chamar assim, com uma ilusão. A brecha é cuidadosamente escondida na névoa e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança. Isso é o mundo físico daqui. São figuras de névoa, desconectas, ora fazendo tal configuração, ora outra. E dentro da brecha que nós queremos manter entre o nosso irmão, é apenas isso, como formas vagas e incertas, figuras mutáveis. É isso que está dentro da brecha e nada mais. Então, é assim que o mundo que nós percebemos dentro da individualidade é. É isso que esse mundo é. E não existem segredos terríveis e tu, antes ainda no 7:4, entretanto, na brecha não há nada. Então, nessa brecha, onde aparentemente nós vagamos como seres individuais, sofrendo, tendo testemunhas de dor e sofrimento, tanto do nosso corpo físico e psicológico, quanto dos nossos irmãos. Então, toda essa escuridão, a doença, ela está dentro dessa brecha. Entretanto, na brecha não há nada. E não existem segredos terríveis e túmulos escuros onde o terror surge dos ossos da morte. Isso nunca, em tempo algum, foi real. É apenas uma ilusão devido à crença da separação entre o irmão. Olha para a pequena brecha e contempla a inocência e o espaço vazio onde não há nenhum pecado, pois é isso que verás dentro de ti mesmo quando tiveres perdido o medo de reconhecer o amor. Então, olhar de volta para essa brecha a partir do amor. Mas para olhar com amor, que é o mesmo que olhar com o Espírito Santo, nós temos que permitir que o medo se desvaneça. E para o medo se desvanecer, nós precisamos saber que nós não somos uma figura do sonho, e sim nós somos um sonhador desse sonho, e se nós somos o sonhador e não a figura, não há nada a temer dentro do sonho. Nós só tememos o irmão e a nós mesmos dentro do sonho, quando na nossa consciência não sabemos que somos o sonhador do sonho e não as figuras do sonho. Pois sendo o sonhador do sonho, nós podemos inicialmente trocar esse sonho mal pelo sonho feliz que o Espírito Santo tem a nos oferecer, e uma vez embalados por um sonho feliz, nós estamos prontos para despertar do sonho. Deus dá esse último passo, mas para isso tem que ficar muito claro o poder que nós temos na mente de escolher com quem que nós de fato somos, se somos a figura do sonho, se nós somos isso que dentro do sonho os sentidos nos atestam, ou se nós somos a mente que está apenas sonhando com esse sonho, e, portanto, ela pode escolher um outro sonho, os sonhos felizes do Espírito Santo, que vai nos mostrar um mundo sem medo, um mundo de amor, um mundo de vida, e a partir desse mundo é que nós estamos prontos para o despertar. Então, isso Jesus trouxe aqui na alternativa para os sonhos de medo, que é essa alternativa de voltar para Deus, voltar para o Espírito Santo, mas Jesus vai falar mais ainda dessa doença na próxima sessão, nos votos secretos que nós fizemos com o irmão
mas antes disso fizemos com Deus, e por isso que podemos desfazer nossos votos secretos de ser separados com o irmão e voltar para aquilo que de fato fizemos com Deus. Mas isso para a próxima aula. Então, eu dou por concluída aqui essa sessão da leitura comentada. Nós estamos, então, agora na nossa interação. Até eu acho que nós não tivemos nenhuma, por enquanto. Alguém gostaria de colocar algo? Se ficou alguma dúvida, ou gostaria de colocar como a sua percepção, compartilhar? Pessoal, então, se bom, não houve aqui uma chamada, então isso significa que está tudo bem, e tudo bem no sentido de, como eu sempre digo, isso que Jesus está nos trazendo é o que precisa ser trabalhado no sentido de usar da memória presente para isso, porque a nossa libertação certamente depende desses passos que Jesus está nos ensinando aqui. A nossa felicidade e o fim de um mundo de sonho, de dor e sofrimento dependem certamente dessas mensagens. Por isso que então vou encerrando aqui, para que possamos ficar nessa mentalidade, nesse espírito, com esse conteúdo, e possamos pensar sobre isso, para que isso não nos escape da mente, para que isso fique conosco e que a gente possa realmente usar isso a favor da nossa libertação. Gratidão a Jesus por nos trazer isso.